jeito que se proclama o evangelho, condenando as pessoas publicamente, não é desse jeito, queridos. O apóstolo Paulo, ele falava de alguns irmãos obreiros na fé, que se distanciaram do caminho do Senhor. Mas como é que ele procedia? Eram obreiros, queridos. Eram pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Não é pessoas afastadas do evangelho, não. Não é pessoas distanciadas do evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, não. Mas eram pessoas que conheciam o evangelho. O apóstolo Paulo denunciava ali publicamente: Demas me deixou. E começava a falar, e falava de alguns hebreus da fé ali que deixaram o evangelho. Então ele falava dessas pessoas, em nome dessas pessoas, publicamente. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho, não sabe nem o que é que significa o evangelho, Jesus o Salvador, como é que alguém pode condenar uma pessoa pessoalmente que não tem conhecimento do evangelho? Não tem conhecimento do evangelho. Eu não posso acusar uma pessoa, queridos, que não tem conhecimento do evangelho. Eu posso falar do pecado, que condena o homem. Posso falar do pecado, mas condenar a pessoa pessoalmente: você é desse jeito, você é daquele outro, você vai para o inferno. Não é desse jeito, querido, não. O apóstolo Paulo falava para os obreiros da fé ali, os obreiros, servos de Deus, que se distanciaram dos caminhos do Senhor, conheciam a palavra de Deus, conheciam, mas depois deixaram o evangelho. Deixaram e começaram ali a escarnecer, começaram ali a denegrir, a falar mal do apóstolo Paulo, e começava ali a andar por outros caminhos doutrinários diferentes do qual o Senhor ensinava a igreja. Começaram a inventar coisas aqui na terra, outra doutrina. E o apóstolo Paulo chegou a dizer: se até o anjo do céu vier pregar outro evangelho, que não seja esse que eu vos proclamo, prego, sejais anátema, porque é demoníaco, é diabólico. Outro evangelho que seja pregado através dos anjos, se até os anjos dos céus vierem pregar outro evangelho, que esse que vos prego sejais anátema, é maldito. Ninguém pode proclamar outro evangelho aqui, não, queridos. Ninguém pode. E Paulo chamava a atenção dos discípulos, dos servos de Deus ali no passado, dos filhos de Deus ali no passado, que seguiam, não é, o caminho, que seguiam Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava falando para os seus seguidores de Jesus Cristo, intitulados cristãos na época, o caminho na época. Então eram chamados assim, mas era assim, eu chamava atenção para que eles não deixassem, não se distanciassem do evangelho, mas alguns deixaram o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando o nome deles, citando o nome deles, como exemplo ali, para mostrar: olha, Demas me abandonou. E começava a citar o nome das pessoas ali. Mas porque as pessoas conheciam o evangelho e depois deixaram o evangelho. É diferente, queridos. É diferente de alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. É diferente. Eu não posso chegar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo e condenar ela pessoalmente. Eu não posso, não tenho esse direito. Eu posso proclamar, falar do pecado, falar do amor de Deus, para que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela fala ricamente ao nosso coração, numa passagem gloriosa do fariseu e publicano, para que nós possamos entender o porquê estou falando dessa forma, dessa natureza, porque nós não devemos acusar uma pessoa pessoalmente que nunca ouviu falar do nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Não podemos citar o nome de A, de B, de C, de D, que nunca ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, no livro de Lucas, eu falo a parábola do fariseu e do publicano. Eu disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como que eram justos. Comece a entender como é que essa palavra, a palavra do Senhor falava no nosso coração, dizendo ali de um fariseu, porque ele se considerava, confiava em si mesmo. Ele cria que ele era justo.
eu sou justo, e desprezava os outros. Ele desprezava os outros, ele se achava justo aqui na terra. Eu sou melhor, né? Eu sou justo aqui na terra, e desprezava os outros. Era um fariseu e um publicano. Um fariseu e um publicano, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Veja o orgulho no coração dos fariseus. Deus, graças te dou, porque não sou como um desses demais homens. Começou a se orgulhar, queridos. Se achava melhor aqui na terra, se achava uma pessoa muito justa aqui na terra. Não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Começou a ali julgar as pessoas. Eu não sou como os roubadores, os injustos, os adúlteros, nem ainda como este publicano, que estava ali para orar também, juntamente com o fariseu. Então o publicano, ele começou ali a acusar o publicano. Está vendo esse publicano, senhor? Ele faz também, ele é pecador. Ele não é justo. Eu sou justo, sim. Eu sou justo. Senhor, começou a se orgulhar aqui na terra, queridos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Nós proclamamos o evangelho, sabemos que as pessoas estão perecendo sem Deus, sem salvação. E a nossa missão é falar do amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos do pecado que condena o homem, para que o homem seja alertado e corra para se arrependa dos seus maus, dos pecados que comete aqui na terra, e se arrependam e corram para os braços de Jesus Cristo. Mas é assim, nós, na posição que nós, às vezes as pessoas podem até olhar e achar aquele irmão, ele se acha uma pessoa muito orgulhosa aqui na terra por querer se achar melhor. Não, queridos. Eu não posso chegar aqui e começar a me orgulhar e achar que sou melhor do que todo mundo aqui na terra. Eu sou limitado, queridos. João chegou a dizer: se alguém disser que não tem pecado, ele é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Então nós somos limitados aqui na terra. Não podemos chegar aqui e dizer: eu sou 100%, eu não tenho pecado. É mentiroso, é filho de Satanás, queridos, é mentiroso. Quem nos justifica aqui na terra por causa dessa condenação do pecado é o Senhor Salvador Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se não é o Senhor Salvador Jesus Cristo, queridos, seríamos condenados, não teríamos perdão aqui na terra. Não haveria perdão para o homem aqui na terra, mas o Senhor nos concedeu perdão dos pecados. A posição em que nós nos encontramos, perdoados, justificados por Deus, não nos dá o direito, queridos, de acharmos melhores do que os outros. Não, eu sou melhor porque eu sou justificado aqui na terra. Não, queridos, não podemos aqui acharmos que somos melhores do que os outros. Não, temos que nos colocar na posição das pessoas que estão no pecado. Não é que eu vou pecar também como as pessoas, não, querido, não é isso. Mas colocar no lugar, na psicologia fala-se empatia, se colocar no lugar do outro para sentir o que os outros estão sentindo. Não foi assim que Jesus fez, queridos. Ele se colocou em nosso lugar naquela cruz do Calvário. Ele se colocou em nosso lugar naquela cruz do Calvário e levou sobre ele nossos pecados. Não está registrado na Bíblia Sagrada que o Senhor tomou sobre ele a culpa, a condenação que era sobre nós, o pecado da humanidade, o peso do pecado estava sobre ele. Ele chegou ali a falar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a condenação, o pecado que era sobre nós, estava sobre Jesus Cristo e causou uma separação do homem, de Deus para com o homem. Causou uma separação, queridos. Deus não pode compactuar com o pecado, não, da humanidade. Não pode compactuar com o pecado da humanidade. Houve a separação, porque Deus é santo, mas Jesus estava tomando o nosso lugar.
condenação que era sobre nós, estava ali, o peso do pecado estava sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é como ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali ele dizia, está consumado, Senhor, a obra da salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, proclamando o Evangelho para dizer a vocês que nós reconhecemos que somos limitados e carecemos do amor e do perdão de Deus aqui na terra. Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós, como o Senhor diz, não há um justo nenhum sequer aqui na terra, porque a justiça se faz em nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos concedeu a salvação através do seu sangue precioso, que nos purifica de todo pecado. Essa é a justiça de Deus, que nos perdoa, nos concede perdão, nos concede salvação, porque o Senhor, Ele é que nos garante, Ele é que nos dá essa convicção do perdão de Deus em nossas vidas. Nenhum homem aqui na terra tem essa, tem esse poder de perdoar o outro semelhante quanto à salvação. Não. Ele pode perdoar em vários assuntos que concernem a sua vida, seu relacionamento com o semelhante. Mas quanto à salvação, não, queridos. Não temos esse poder de perdoar alguém. Quanto à salvação, não. Só Jesus Cristo é que tem esse poder de nos conceder a salvação, porque o Evangelho, como ele diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja o publicano, queridos, chegando diante de Deus, reconhecendo que é um pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja aqui, a atitude do publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, oh Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Que eu sou pecador, queridos. Mas o fariseu não. O fariseu chegando ali, se justificando, dizendo ali que era a pessoa justa aqui na terra, que merecia estar ali naquele tempo, glorificando a Deus, porque é uma pessoa correta, que fazia ali tudo ali que agradava a Deus na sua concepção. Ele achava que estava agradando a Deus, mas ali se achando orgulhoso aqui na terra, menosprezando das outras pessoas, menosprezando as outras pessoas, acusando as outras pessoas. Então ele se achava numa posição ali privilegiada. Eu mereço sim ser justificado aqui na terra, receber o perdão, a salvação. Mas esse publicano não. Começava a julgar o publicano. E o publicano chega diante de Deus, nem sequer levantava a cabeça, ficou de pé, mas afastado ali da presença ali daquela gente dali. Afastado, não queria nem ser visto pelas pessoas, mas ele se achava uma pessoa ali, chegava a dizer ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia
misericórdia desse pecador que vos fala aqui na terra. Tem misericórdia. E ali ele falava aqui da condição de pecador, reconhecendo o seu pecador. E ali o Senhor diz que ele foi justificado. Digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória seja dada ao nome do... Por isso que eu estou falando, queridos. Nós temos que nos colocarmos no lugar das pessoas que estão sofrendo, padecendo, sem Deus, sem salvação. Não é fácil, querido. Eu já estive numa condição dessa, numa situação dessa, em que estava no mundo. É certo que as pessoas possam até dizer, no mundo é prazeroso, irmão. Tem muitas coisas boas no mundo que causam prazer, causam alegria. Mas você observe que essa alegria é só na carne. Porque na alma fica muito distante, né? O vazio que existe na nossa alma, ele vai estar sempre ali, vazio. Nunca vai conseguir preencher aquele vazio nossa alma, não, querido. Porque enquanto o homem está ali sofrendo nesse mundo, né, de pecado, né, padecendo, angustiado, atribulado, e nós observamos o sofrimento das pessoas aqui na terra. Não é fácil, queridos. Eu sei como é, porque eu já passei por isso. Quando alguém está numa situação dessa, distanciado dos caminhos do Senhor, ele sofre, ele padece. Ele procura de todos os lados para encher esse vazio na sua alma. Ele procura na bebida, ele procura na prostituição, ele procura em qualquer objeto aqui que possa substituir o amor de Deus, qualquer coisa que possa dizer, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é quem posso me ajoelhar, buscar Ele, entregar minha vida a este objeto ou a esta pessoa aqui na terra, e começa ali a tentar uma justificativa para a sua vida aqui na terra, para preencher esse vazio que existe na sua alma, e não consegue preencher o vazio da sua alma, queridos. Esse vazio é espiritual. O homem não consegue preencher o vazio espiritual sem antes receber o autor da nossa fé, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não tem outra forma do homem preencher esse vazio na sua alma. Se ele não receber Jesus Cristo, ele vai padecer, vai sofrer, queridos. Vai sofrer, vai padecer, não vai conseguir recostar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, não. Vai estar sempre angustiado. Será que amanhã eu não vou estar mais aqui nessa terra? Será que amanhã eu vou morrer? Será que amanhã vai ser o meu dia da partida aqui na terra? E fica angustiado com a sua morte. Fica angustiado com a sua morte. Não tem esperança da salvação e sofre e padece. Sofre e padece, querido. Porque o homem foi criado, querido, para andar em comunhão com Deus. Desde o jardim do Éden foi assim. Mas por causa da desobediência houve a separação. Houve a separação. O salário do pecado é a morte. Mas o bom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Houve a separação, o homem pecou, e porque pecou, ele condenou-se. Não só ele, mas toda a humanidade pagou por esse mal cometido ali no jardim do Éden, da desobediência a Deus. Deus diz ali: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, e aqui viverás, né? E não precisarás nem trabalhar. Ele ganharia ali todos os alimentos, né? Naquele jardim,
e sempre ali glorificando a Deus, e quando chegasse o dia da sua partida, seria trasladado, não enfrentaria nem a morte física, seria trasladado. Era uma coisa maravilhosa que aconteceria, queridos, se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus. Tivesse obedecido a Deus, nós estaríamos hoje gozando dessas bênçãos celestiais. Poderíamos ser trasladados para o céu e não enfrentaríamos ali a morte física. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas infelizmente o homem pecou, e por pecar o Senhor diz: olha, tu és pó e ao pó retornarás. Tu és pó e ao pó retornarás. O homem teve que retornar ao pó, teve que morrer, queridos, teve que morrer fisicamente. Mas o Senhor hoje, Ele nos concedeu uma solução definitiva para resolver essa situação ali no Jardim do Éden, da condenação do homem. Ele tem uma solução. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que esmagaria a cabeça da serpente foi enviado por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós hoje recebemos a vida eterna através do autor e Salvador Jesus Cristo. Aí recebemos a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está certo que nós vamos enfrentar a morte física, mas a espiritual não, porque já passamos da vida, da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Podemos enfrentar sim a morte física, mas a espiritual não. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque no dia que o Senhor raiar nas nuvens para buscar a sua igreja, os nossos corpos serão ressuscitados. Serão ressuscitados para se encontrar com a nossa alma ali, que está no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos aqueles que têm partido aqui da terra, na presença do Senhor, como aconteceu na vida de Lázaro, como aconteceu na vida do ladrão que estava à direita de Jesus Cristo, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nesse dia glorioso nós nos vamos encontrarmos com nossos corpos ressuscitados, e nós seremos transformados em um corpo glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor, corpo glorificado, para adentrarmos as mansões celestiais, que vai descer do céu, como ele diz ali no livro de Apocalipse, que vai descer do céu como noiva, ataviada para o seu esposo, não importa a distância, que esta cidade seja, né? Jesus, ele diz que essa cidade desce do céu, ataviada como noiva para o esposo. Inclusive tem pessoas aí até falando algumas conjecturas. Não podemos afirmar nada, queridos. Não podemos afirmar nada. Alguns astrônomos têm visualizado o universo, têm observado alguns fatos que têm chamado a atenção dos astrônomos. Eles observaram em uma constelação parecida ali com uma cidade, como se fosse ali uma cidade. Eles olham para o céu, observam ali alguma coisa que está chegando a essa terra. Não podemos afirmar nada, mas é só conjecturas. Eles chegam ali a dizer: estamos vendo alguma coisa, se parece com a cidade. Se parece com a cidade que está ali no céu, que está ali no firmamento. Mas ele não sabe, é só conjecturas. Como também nós não podemos afirmar essas coisas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que a cidade desce do céu, noiva como noiva para o esposo. A Nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva para o esposo. E estamos esperando esse dia glorioso, querido, onde adentraremos as mansões celestiais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Temos que
atentarmos, querido, para a palavra de Deus. Não é? Muitas vezes as pessoas nos questionam através de uma doutrina da igreja e de outra. Cada um tem ali a sua opinião. Eu acho que não é desse jeito, eu acho que é de outro jeito. Tá bom, tá bem, querido. Nós estamos aqui para discutir doutrina de uma igreja ou de outra, mas nós temos uma certeza e convicção que esse dia glorioso da volta do Senhor vai chegar. Vai chegar na cruz, vai voltar essa terra para buscar a sua igreja. Nós temos certeza e convicção, e a maioria das pessoas tem essa mesma convicção, independente da doutrina que a pessoa ali possa defender. Mas a maioria sabe dessa realidade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todos estão convictos disso. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ali o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É essa, queridos, né? A nossa posição aqui na terra. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Pecador, queridos. Tem misericórdia de mim, pecador. Mas hoje, né, o Senhor nos concede justificação através do seu sangue precioso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas me chama a atenção